E se as pirâmides do Egito nunca tivessem sido feitas para guardar mortos? E se fossem, na verdade, máquinas ancestrais de geração de energia? E se a Lua, nossa companheira silenciosa, não estivesse ali por acaso? A Grande Pirâmide está posicionada na latitude 30 graus norte, uma região onde a Terra oferece o melhor equilíbrio entre forças magnéticas e elétricas. Ali, o solo vibra com intensidade. Correntes subterrâneas, ricas em minerais condutores e água salgada, formam a base perfeita para canalizar energia. As câmaras internas, especialmente a do rei e da rainha, apresentam proporções que coincidem com modos de ressonância acústica. Quando expostas a determinadas frequências, essas câmaras amplificam sons e vibrações como cavidades harmônicas. Os antigos revestimentos de calcário branco da pirâmide tinham uma composição quase livre de magnésio, tornando-os excelentes isolantes elétricos. Isso isolaria o núcleo condutor da pirâmide do ambiente externo, da mesma forma que os materiais dielétricos fazem em capacitores modernos. Com margem de erro inferior a 0,05 graus, a Grande Pirâmide é alinhada com os pontos cardeais, de forma mais precisa do que qualquer outro monumento da antiguidade. Além disso, o alinhamento com Órion, que representa o deus Osíris, segundo os egípcios, pode não ter sido apenas simbólico, mas astronômico funcional. A orientação astral permitiria a sincronização com eventos cósmicos, como tempestades solares, picos de radiação e até buracos coronais. A Grande Pirâmide se ergue no cruzamento de forças planetárias, na latitude 30 graus norte, onde o campo magnético terrestre é estável e a ionosfera pulsa com eletricidade natural. Mas há mais. Abaixo dela corre um leito telúrico, uma falha geológica com condutividade elétrica elevada. Essa combinação não parece acidental, mas sim estrategicamente energética. A latitude da pirâmide corresponde exatamente à velocidade da luz no vácuo. Coincidência? Talvez. Suas proporções revelam relações matemáticas universais, como se a estrutura estivesse sintonizada com as frequências naturais do planeta. Entre elas, a mais enigmática, a ressonância Schumann, que abordaremos mais adiante. Um ex-eletricista com formação em engenharia civil passou 2 meses imerso em estudos detalhados sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Ao cruzar conhecimentos de construção, materiais e princípios eletromagnéticos, ele apresentou uma teoria ousada. Os túneis internos da pirâmide foram cuidadosamente revestidos com granito, e o granito contém entre 20% e 60% de quartzo, o que é uma quantidade muito alta. O quartzo é um cristal piezoelétrico. Cristais piezoelétricos geram eletricidade quando são fisicamente pressionados ou deformados. Esses cristais têm a propriedade única de converter pressão física em carga elétrica. É assim que, toda vez que você balança o pulso ao caminhar, o seu relógio de pulso equipado com quartzo produz eletricidade para carregar a bateria. Lembre-se, todos os túneis da pirâmide estão cobertos por granito. Na física, existe um efeito chamado sincronização espontânea, que os cientistas ainda estão tentando explicar, mas que cobre uma ampla variedade de fenômenos. Mulheres que vivem juntas acabam sincronizando seus ciclos menstruais. Pêndulos colocados próximos começam a oscilar em uníssono, e até frequências naturais entram em sintonia quando interagem. O efeito da sincronização espontânea entre uma enorme quantidade de cristais piezoelétricos sob pressão resultaria na produção de quantidades enormes de eletricidade. E se você observar os túneis, apesar do exterior da pirâmide parecer uma escadaria gigante, não há escadas nos túneis internos. A razão é simples. Esses túneis não foram projetados para a passagem de humanos, mas sim para a movimentação de água e gás hidrogênio sob alta pressão. Se você entrar na pirâmide, verá escadas de madeira. Mas essas foram criadas por arqueólogos apenas para facilitar o acesso. Os túneis originais seguem por baixo da pirâmide, se estendem por uma complexa rede subterrânea. Essas passagens não são aleatórias.
foram milimetricamente calculadas para permitir o fluxo de líquidos e gases, como parte de um sistema energético altamente avançado. Agora, imagine a pressão exercida por água ou gás hidrogênio passando por túneis cobertos de granito rico em quartzo. E isso cria deformações constantes nos cristais piezoelétricos, gerando pulsos elétricos sincronizados através do efeito de ressonância. Isso não é apenas teoria, é física pura. Em certos dispositivos modernos, como isqueiros elétricos e sensores de pressão, utilizamos o mesmo princípio. A diferença é que na pirâmide, esse princípio foi amplificado em escala monumental. Essa rede subterrânea, com seus túneis de granito, funcionaria como um imenso gerador piezoelétrico natural, ativado pela força da natureza, pela gravidade, pela água e talvez até pela vibração da própria Terra. E como todo circuito, precisaria de uma antena. O topo da pirâmide teria abrigado uma ponta metálica, provavelmente de ouro ou cobre. Essa ponta, voltada ao céu, captaria íons da ionosfera e até mesmo radiação cósmica durante tempestades solares. Funcionaria como a outra extremidade do circuito, fechando o fluxo entre o céu e o solo. A pirâmide pesa mais de 6 milhões de toneladas. Seus blocos de calcário, muitos com inclusões de quartzo, sofrem pressão contínua. Resultado? Microcorrentes elétricas piezoelétricas. A própria massa da pirâmide gera energia. Essa eletricidade seria amplificada em câmaras internas ressonantes, como a enigmática Câmara do Rei. Nikola Tesla demonstrou no início do século XX que é possível transmitir eletricidade sem fios, utilizando a ionosfera como condutor. A Grande Pirâmide, com seu pico metálico e cilindros ressonantes, teria todos os componentes para operar como uma bobina de Tesla primitiva. Outras hipóteses têm surgido. Elas sugerem que a pirâmide gerava e captava energia de diversas formas. Recentemente, uma nova hipótese surgiu. Nela é dito que sob a pirâmide estariam estruturas ocultas, cilindros espiralados mergulhados a mais de 2 quilômetros de profundidade. Especula-se que possam ser feitos de ferrita e quartzo, envoltos por espirais de cobre que funcionariam como bobinas geológicas de indução. Captariam variações do campo magnético, geradas pela rotação do planeta e pela influência gravitacional da Lua. Caso existam tais estruturas, suas espirais poderiam ser ressonantes, sintonizadas com a frequência Schumann, 7,83 Hz, o próprio batimento do planeta. Terra, céu, Lua. Todos eles estariam conectados por engenharia milenar. A pirâmide capta energia atmosférica. Os cilindros amplificam o pulso do planeta. A Lua sincroniza os ciclos, um circuito onde tudo tem uma função. Nada está fora de lugar. Se a pirâmide fosse uma máquina, a Lua seria sua reguladora principal. Passando para o campo da conspiração, existem teorias que sugerem que nem a Lua está lá por acaso. A Lua não é apenas um corpo celeste, é uma engrenagem cósmica de precisão. A Lua tem características únicas que levantam suspeitas há décadas. Ela está a uma distância precisa da Terra, 384 mil quilômetros. Isso faz com que, vista daqui, pareça do mesmo tamanho do Sol, um alinhamento único que permite eclipses totais perfeitos. Seu diâmetro é exato para criar interferência harmônica com os campos magnéticos da Terra. A Lua controla as marés dos oceanos e do magma subterrâneo, provocando pulsos regulares de pressão que poderiam alimentar o sistema das pirâmides. Sua órbita estável, circular e sincronizada com a rotação da Terra é praticamente única no sistema solar. E mais, há indícios de que sua composição inclui metais pouco comuns e zonas internas ocadas, sugerindo um objeto mais complexo do que aparenta. A Lua tem uma composição isotópica quase idêntica à da Terra, mas sem um núcleo metálico significativo, como se tivesse sido extraída do manto terrestre há cerca de 4,5 bilhões de anos. A Lua também funciona como um estabilizador climático, reduzindo as oscilações do eixo terrestre
evitando variações extremas de clima, como as de Marte, que oscila cerca de 60 graus. Imagine, o núcleo da Terra pulsa, a água subterrânea responde, os cilindros vibram, a Lua envia seus sinais, a pirâmide se ativa. Energia é transmitida sem fios, sem combustão. Uma tecnologia limpa, uma conexão natural entre céu, terra e consciência. E se a Lua não fosse apenas um satélite natural? E se tivesse sido colocada ali de forma intencional, para estabilizar o campo magnético, para controlar os ritmos da Terra, para alimentar uma usina antiga escondida à vista de todos? Talvez não estejamos apenas diante de um monumento. Talvez estejamos diante da maior máquina já construída. Atualmente, um estudo publicado na revista Physical Review Research mostra que é possível gerar energia elétrica a partir da rotação da Terra em interação com seu próprio campo magnético, sem fios, turbinas ou qualquer fonte convencional. Utilizando uma concha cilíndrica feita de ferrita, um material magnético especial, cientistas demonstraram que certas estruturas podem captar e converter o sutil movimento magnético da Terra em energia elétrica, mesmo com um número de Reynolds magnético abaixo de 1, ou seja, sem que o campo se mova significativamente através do material. A posição geográfica tem papel crucial. Locais onde há equilíbrio entre o campo magnético e a velocidade de rotação oferecem maior eficiência de geração energética. A Grande Pirâmide está em um ponto quase central entre os polos, próximo ao meridiano zero geodésico, não o de Greenwich, e num local onde há baixa resistência do solo ao fluxo magnético, devido à composição geológica local. Além disso, a latitude de Gizé é próxima a 30 graus, o que a coloca numa faixa ótima entre a zona equatorial e as zonas temperadas. Isso cria um compromisso ideal entre fluxo magnético vertical e velocidade tangencial da rotação terrestre, um ponto harmônico, por assim dizer. Pirâmides existem em todos os continentes, e muitas delas seguem a mesma orientação astronômica, voltadas para o norte verdadeiro ou alinhadas com constelações. Todas possuem um excelente isolante elétrico e túneis feitos com minerais condutores. Na China, as pirâmides de Xi'an são cercadas por rumores de tecnologia antiga, e até campos de anomalia magnética foram detectados no solo. Será que essas estruturas formavam uma rede global? Um sistema interligado de coleta, amplificação e transmissão de energia planetária? A ciência pode confirmar ou não essa teoria, mas os números, os alinhamentos, os efeitos lunares, todos apontam para algo maior do que simples coincidência. Talvez a humanidade já tenha dominado a energia limpa, sem fios e renovável, e simplesmente esqueceu.